Se você tem algum personagem preferido de anime e mangá e gostaria de aprender a desenhá-lo, ou até mesmo gostaria de se tornar um profissional na área, ou se você já é profissional e quer aprimorar suas técnicas, esse curso é uma ótima opção, porque possui aulas 100% online e você pode estudar da onde você quiser, seja no seu computador, no seu tablet, celular, se você é daqui de São Paulo, se você é do Japão, não importa o lugar, você pode estudar, aprender bastante, é um super curso que eu recomendo para vocês hoje. Olá amigos da República do Anime, começando o quadro Tudo Sobre, e hoje eu quero falar do personagem Muichiro, um dos personagens legais de Kimetsu no Yaiba, e eu separei algumas coisas sobre o personagem que eu vou falar pra vocês a partir de agora. Abrindo os trabalhos pra falar do nosso personagem de hoje, começando pela personalidade de Muichiro. É um assassino de demônios e o pilar da névoa do corpo de matança de demônios. Muichiro é um indivíduo distraído que parece constantemente se afastar em pensamentos e nunca se concentra em coisa alguma. Impassivo e às vezes egoísta, ele tende a pensar apenas por si mesmo e opera apenas na lógica, nunca deixando que a emoção o guie. No entanto, ele foi mostrado para levar a sério quando é necessário e é dedicado. Quando ele tinha 10 anos antes da morte de seu irmão gêmeo, no entanto, a personalidade de Muichiro era de um indivíduo muito mais carinhoso, tendo originalmente seguido seu pai. Ele demonstrou ter muito mais bondade e compreensão do que se encaixa em seu comportamento atual, acreditando que ele deveria procurar fazer o bem aos outros se quisesse que o bem fosse feito para ele. No entanto, apesar disso, ele sempre manteve uma raiva onipresente, profundamente reprimida dentro dele, que inevitavelmente levou ao seu treinamento posterior. Depois que suas memórias retornaram, ele começou a expressar mais emoções e tornou-se mais confiante em si mesmo. Ele também aprendeu outras expressões, como exibir sarcasmo e presunção. Falando das habilidades e poderes, começando pelas habilidades naturais, falando da força aprimorada. Apesar da sua constituição parecer menor e aparentemente mais fraca dos caçadores de demônios e pilares, Muichiro demonstrou ser mais forte que Tanjiro Kamado por uma ampla margem. Ele não se mexeu quando o último segurou seu braço com toda a sua força, apesar de Tanjiro ser forte o suficiente para quebrar o braço de Genya, mesmo antes de começar a treinar como caçador. Falando da raiva onipresente, Muichiro atribuiu a origem de sua força de vontade ao treinamento e força à raiva despertada dentro dele. Falando da marca de assassino de demônios, ele primeiro despertou durante a sua batalha contra a Lua Superior 5. A marca aparece com vários desenhos vermelhos que cobrem a totalidade de seu corpo. Enquanto a marca está ativa, suas habilidades ofensivas e defensivas aumentam várias vezes do que sua forma habitual. O aumento de poder é suficiente para lhe dar força para não apenas operar um corpo severamente envenenado, mas também matar sem esforço uma lua superior. No entanto, uma vez que a marca desapareceu, ele imediatamente começou a sofrer os efeitos do veneno, mostrando que a marca só é efetiva enquanto for manifestada. Falando das respirações, estilo sopro da névoa, Muichiro é conhecido por dominar completamente esse estilo de respiração, tendo se tornado proficiente em seu uso a ponto de facilmente lutar contra a Lua Superior número 5 e foi capaz de criar uma sétima forma totalmente nova para o estilo. Falando da primeira forma, céu suspenso, névoa distante, um ataque de impulso direto. Falando da segunda forma, 8 névoa em camadas, Muichiro solta várias barras em cima de outra em rápida sucessão. Falando da terceira forma, desmembramento de explosão, uma barra circular que afasta os ataques de projéteis dos inimigos. Falando da quarta forma, barra de orientação, uma rápida barra de revestimento que lembra uma técnica de Laido. Quinta forma, mar de nuvens e neblina, Muichiro investe contra um ataque inimigo em alta velocidade e desencadeia uma enxurrada de barras. Falando da sexta forma, névoa enluarada, Muichiro pula alto no ar e envia uma série de incontáveis barras à distância. Falando da sétima forma, nuvens obscurecedoras, uma técnica na qual Muichiro altera drasticamente o andamento de seu movimento para desorientar um inimigo. Quando ele se mostra, sua velocidade parece ser extremamente lenta, mas quando ele se esconde, ele se move a um piscar de olhos. E para terminar, falando da história dos irmãos, Muichiro e seu irmão gêmeo mais velho
Yu e Chiro nasceram de um lenhador e de sua esposa. Quando eles tinham 10 anos, sua mãe pegou um resfriado que se tornou uma bronquite que a matou, e seu pai na época foi buscar ervas medicinais para ela durante uma tempestade e acabou caindo de um penhasco e morrendo. Os dois irmãos sobreviveram juntos, enquanto Muichiro adotou a natureza emotiva e gentil de seu pai, o irmão manteve uma visão mais fria e implacável da vida. Na primavera seguinte, Amane, esposa de Oyokata, chegou para recrutá-los para o corpo de matança de demônios. A hesitação de Muichiro se opôs à recepção acolhedora e rejeitadora do irmão. O irmão revelou que culpou a morte de seus pais por sua natureza trabalhadora e altruísta e adotou uma perspectiva fria na esperança de manter a si mesmo e seu irmão Muichiro vivos. Enquanto Amane continuava visitando os gêmeos, o irmão afugentava a cada vez. No verão seguinte, um demônio chegou à cabana durante a noite e atacou, e como resultado, o irmão perdeu o braço enquanto tentava proteger Muichiro. Enquanto o demônio os atormentava por sua inutilidade, Muichiro se perdeu em raiva e destruiu o demônio com todas as ferramentas à sua disposição. Ao nascer do sol, o demônio secou em cinzas e Muichiro se arrastou de volta para casa. Lá, ele encontrou seu irmão perto da morte, orando aos céus para que seu irmão mais novo, no caso ele, pudesse sobreviver. Ele ficou ali segurando a mão de seu irmão enquanto morria. Amane e suas filhas chegaram mais tarde para curá-lo. Posteriormente, Muichiro perderia suas memórias e deixaria sua antiga vida para servir o corpo de matança de demônios, e devido à sua força ele rapidamente subiu para o posto de pilar. Sem suas memórias, ele começou a perseguir a personalidade de seu irmão, e ele também conheceu Rengoku durante esse período, que lhe disse para fazer o melhor que podia como companheiro pilar. E é isso, galera! Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que vocês acham do personagem, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal para me sinal de honra ter você participando e comentando nos comentários. Falei tudo o que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.